Fala galera, Marcos Paulo B na área, novamente, e hoje eu vou falar sobre um livro incrível, o livro Por que Dormimos, do neurocientista Matthew Walker. Neste livro, ele faz um alerta fundamental sobre como o sono impacta na nossa vida, principalmente na nossa saúde física e mental. Então, eu vou dar uma leve resumida nos principais assuntos que ele traz nesse livro, nas principais descobertas que esses estudiosos fizeram sobre o nosso sono e como a gente pode aplicar isso na nossa vida para melhorar o nosso desempenho, para melhorar a nossa vida como um todo. Então vem comigo que eu vou trazer as principais descobertas desse livro maravilhoso. E só para lembrar vocês, eu vou colocar o link desse livro aqui na descrição do vídeo, abaixo, o link da Amazon. Se você quiser se aprofundar mais, quiser aprender mais, ler esse livro, realmente vale muito a pena você estar lendo esse livro. Você assiste o primeiro vídeo e depois você compra o livro para você aprender muito mais sobre o nosso sono. Então vamos começar já pelo primeiro tópico, em que o autor do livro ele fala o quanto o sono não é um tempo morto. Tem muita gente que acha que o sono é simplesmente um desperdício do nosso tempo, que é algo que não nos traz assim grandes benefícios. E ele já quebra esse mito, quebra essa crença, falando da importância do sono, através de muitos exames que eles fizeram ali, ultrassons, entre outros ali, que eles fazem ressonância magnética do cérebro da pessoa enquanto ela está dormindo, e eles conseguem fazer toda essa análise do que acontece durante o sono. E ele coloca ali que ele faz como se fosse uma limpeza neural. Ele processa as memórias e regula sistemas metabólicos que não podem ser feitos quando estamos acordados. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo faz coisas que precisam ser feitas, que são essenciais para a nossa saúde, apenas durante o sono. Ele não consegue fazer essas coisas durante o dia, quando a gente está acordado. Então, ele fala dessa importância, dessa limpeza neural que o sono faz no nosso cérebro. O segundo tópico que ele levanta aqui são que o sono tem dois tipos de sono, dois pilares, que eles precisam acontecer para que a gente realmente consiga descansar, que a gente consiga aproveitar da melhor forma o nosso sono. Um seria o sono NREM e o outro o sono REM. O sono NREM é um sono que não existe movimento dos olhos. Então, aquele sono que a pessoa fica paradinha assim, que o olho não fica tremendo. Já o sono REM é aquele sono que o olho da pessoa parece que fica ali dando uma tremidinha. Então, é uma outra fase. Essas duas fases são essenciais. Então, por que eles falam que dormir entre 7 a 8 horas todas as noites, um mínimo de 7 horas seria o recomendado? Ele fala que é muito importante essas 7 horas para a gente conseguir entrar nesses dois padrões de sono, o sono NREM e o sono REM. Quando você não consegue atingir algum desses padrões de sono, o sono não é regenerativo, ele não consegue alcançar o seu melhor, ele não consegue fazer essa limpeza total desses resíduos que o cérebro produz durante o dia a dia, e ele não vai ser aquele sono que vai te deixar 100%. Então, quem dorme mal, muitas vezes ele não consegue atingir esse sonho mais profundo. A gente costuma falar um sono leve e um sono mais profundo, né? Então, a gente precisa das entre 7 e 8 horas para o nosso cérebro conseguir atingir esses parâmetros de sono aí que realmente vão curar o nosso corpo e curar a nossa mente para que a gente consiga dar o nosso melhor no nosso próximo dia. O outro tópico aqui que ele faz um levantamento é as consequências da privação do sono. Isso aí muita gente não leva em consideração. Então o Walker apresenta dados alarmantes sobre pessoas que dormem menos de 7 a 8 horas por noite. Lembrando que varia muito do indivíduo. Tem gente que vai conseguir descansar muito bem com 7 horas e tem gente que vai precisar de no mínimo 8 horas. Costuma variar um pouco de indivíduo para indivíduo, mas eles colocam que o essencial seria pelo menos 7 horas de sono, pelo menos. Então, ele fala aqui da nossa saúde cardiovascular. Então, com esses estudos, eles provaram que uma noite de sono ruim aumenta a nossa pressão arterial e aumenta também o risco de paradas cardíacas. Uma noite só de sono ruim já pode fazer isso. O nosso sistema imunológico, nosso sistema que protege o nosso corpo. Dormir pouco reduz drasticamente a produção de células natural killer, que são células do nosso sistema imune que elas combatem o câncer. Então, olha aí, uma noite mal dormida já aumenta e muito a realidade aumenta, não, reduz drasticamente a produção dessas células que combatem células cancerígenas. Então, pensar em dormir mal, principalmente no médio e no longo prazo, você já sabe no que vai dar, né? Um aumento muito grande na probabilidade de você ter algum tipo de câncer. Uma questão de cognição. A privação do sono equivale à embriaguez, em termos de reflexo e julgamento.
Além disso, o cérebro privado de sono perde a capacidade de criar novas memórias. Então, dormir mal, ele atrapalha toda a nossa vida, né? É como se a gente tivesse levemente alcoolizado, levemente embriagado, reflexos e julgamentos mais lentos. Além, né, dessa questão da memória, que ele vai bater muito forte em cima do livro, porque eles fazem ali vários testes com vários grupos de pessoas, e quanto menos a pessoa dorme, quanto mais mal essa pessoa dorme, a memória dela piora e muito. Eu já vou mostrar um dos estudos ali, e é drástica essa perda de memória. Então, aí ele já fala desse impacto na nossa aprendizagem. O sono ele funciona com aquele botãozinho de salvar ali no Microsoft Word, quando a gente digita um texto e clica no botão salvar. Então, o sono ele prepara o cérebro para aprender antes do estudo e fixa o conhecimento após o estudo. Então, a gente precisa realmente do sono para a gente conseguir salvar as memórias, salvar a informação que a gente está aprendendo, as experiências que a gente está vivendo. Se a gente dorme mal, é como se o nosso HD, a nossa memória estivesse cheia. Durante o sono, o cérebro meio que separa o que é importante e precisa ficar gravado e o que não é importante pode ser deletado. E assim ele abre um novo espaço para novas memórias. Quando você dorme mal ou não dorme, o que acontece é que como se o HD estivesse cheio, você não consegue colocar novas informações completas, com qualidade. Por isso que a sua memória começa a falhar. Aí ele pega já um capítulo do livro e ele fala de dicas práticas para você conseguir dormir melhor. A primeira dica é a questão de regularidade. Vá para a cama sempre ao mesmo horário todos os dias e acorde sempre horário todos os dias, até nos fins de semana. Então, isso, a maioria das pessoas que tem essa rotina de dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário já deve ter percebido que meio que o corpo da gente, o cérebro da gente se acostuma com isso. Então, chega naquele horário de dormir, você já começa a ficar com muito sono. Chega naquele horário de acordar, muitas vezes antes do despertador tocar, você já consegue acordar sozinho. Então, isso é muito benéfico, principalmente se você conseguir atingir essa meta de 7 a 8 horas por dia. Isso é muito benéfico para o nosso sono e para o nosso cérebro. Temperatura. A temperatura do seu quarto precisa ficar ali mais ou menos entre 18 graus. Ele coloca que seria a temperatura perfeita para você ter um melhor sono da sua vida. Então, muito perto dos 18 graus. Eu mesmo já tenho dificuldade, né? A gente liga o ar-condicionado com esse calor que tá, mas eu gosto de dormir com ele entre 22 e 23, que já fica bem fresquinho o quarto. Mas eu já percebi, como eu moro aqui no sul, e quando fica frio, quando é inverno e que as temperaturas baixam bastante, eu costumo dormir muito, mas muito melhor. Então, vamos dizer que eu meio que já comprovo que é realmente verdade isso. Quando a temperatura tá mais fresquinha ali, principalmente entre 12, 14, 15 graus, eu costumo dormir muito, muito melhor. Então, com certeza, acredito que é uma ótima dica. Outra dica que ele dá é a questão de escuridão do quarto. Reduza luzes azuis, celulares, telas, uma hora antes de dormir para permitir a liberação da melatonina. Então, o excesso de luz, ele atrapalha em muito o nosso sono, atrapalha em muito. Então, a gente ficar no celular, na televisão ou em qualquer outro tipo de luz forte, né, telas, vai atrapalhar o nosso sono. Então, o quarto teu tem que estar bem fechadinho, janelas bem fechadas, cortinas, blackout bem fechadinho, evitar até às vezes aquela luzinha do ar-condicionado nos números ali atrapalha a gente, dá para desligar ela, o máximo de escuridão o possível. E tem hoje já os computadores, muitas vezes televisão, celular, eles têm uma programação ali que você coloca, que é meio que um descanso de tela, né? No meu celular eu tenho, e ali eu acho que às 7 horas da noite, a luz do meu celular, em vez de ficar aquela luz azul, ela fica uma luz mais amarelada, que é para ajudar a não atrapalhar, né, o nosso sonho, para ajudar a gente a conseguir dormir melhor. E a maioria dos aparelhos mais novos hoje, que tem essas telas, que tem luz, ele já tem essa opção, que seria uma opção noturna, né, para te ajudar a dormir melhor. Outro ponto que ele fala na questão de te ajudar a dormir melhor, evitar cafeína e álcool. Hoje a gente vê que as pessoas estão tomando cada vez mais café, mais energético, mais pré-treino, entre muitas outras coisas que tem cafeína, e isso acaba prejudicando o sono, principalmente se a pessoa toma de forma exagerada. Então a gente evitar de estar tomando muito esses suplementos, essas bebidas, o próprio café, principalmente depois das 15 horas da tarde, é muito importante para o corpo conseguir eliminar toda essa cafeína até a hora que você for dormir, ali pelas 10, 11 da noite. Então você tem que dar um time para a cafeína sair do seu corpo. Então é muito, mas muito importante isso. E não exagere, não exagere na cafeína, porque até certo ponto a cafeína acaba sendo muito boa, deixa a gente mais acordado, mas quando você passa do ponto, ela é exagerada, ela acaba não trazendo tantos benefícios assim. Então saiba usar a cafeína com inteligência. E é muito importante
Isso por quê? Porque a pessoa que toma muita cafeína durante o dia todo, às vezes ela até acha que está dormindo bem, mas o sono dela é um sono que ela fica se batendo durante a noite, acordando durante a noite, e ela às vezes nem percebe, e ela está acordando cansada, e ela não sabe nem o porquê, ela está dormindo mal e ela não sabe nem o porquê. E pode ser essa cafeína que o corpo não conseguiu eliminar durante o dia que está sobrando lá à noite, que está prejudicando o teu sono. Talvez você durma, mas você não consiga passar pelos dois sonos ali, pelas duas fases do sono, o sono NREM e o sono REM. E isso é muito prejudicial quando você não consegue passar por essas duas fases. Então você acaba acordando cansado, e aí o que você faz para conseguir passar por esse dia? Você vai lá e toma mais um monte de café, toma um energético, toma um pré-treino para ir na academia, e isso acaba daí prejudicando a tua próxima noite de sono. Então você nunca descansa 100% o teu cérebro, e você entra ali num ciclo vicioso que está prejudicando aí a tua saúde, a tua vida de maneira geral. Um ponto de reflexão aqui que o autor fala é que o sono é o investimento mais eficaz para a nossa saúde, superando até a dieta e os exercícios físicos. E eu concordo com ele, porque não adianta a gente fazer dieta, não adianta a gente fazer muito exercício físico se a gente não conseguir descansar à noite. O sono ele tem uma importância muito grande. Esse livro mesmo apresenta um experimento sobre questão de dieta. Eles pegam dois grupos de pessoas com obesidade. E esses dois grupos são divididos em um grupo que vai dormir 8 horas, vai dormir até ele quiser, se quiser mais de 8 horas, né, todas as noites, e o outro grupo vai dormir, se não me engano, apenas 6 horas por noite. E esses dois grupos de pessoas obesas, eles vão entrar num plano de exercícios com o personal trainer ali ajudando eles a treinar para buscar o emagrecimento. Então, passado o tempo do experimento, esses dois grupos ali dormiram as horas que foi decidida para eles e começaram a fazer exercícios físicos. Os dois grupos conseguiram emagrecer, mas aí está uma grande diferença no resultado. O grupo de pessoas obesas que começou a treinar, mas que dormia 8 horas todas as noites, eles conseguiram perder quase 100% só de gordura e preservar a massa magra. Então eles eliminaram exatamente a gordura e conseguiram manter e até ganhar músculos. Já o grupo que treinou também com o personal, mas que dormia mal, no máximo 6 horas por noite, ele conseguiu emagrecer também. Mas aí tá o grande detalhe. Esse grupo perdeu um pouco de gordura, mas perdeu também muita massa magra, muito músculo junto. Então, você acaba virando daí o falso magro, né? Aquela pessoa que até perde medidas, mas não ganha músculo, não ganha força e ainda mantém um percentual de gordura alto que faz muito mal para sua saúde. Então, na questão da dieta, é essencial você dormir bem. Na questão do exercício físico, ele até apresenta mais detalhadamente ali em outro capítulo a questão de recuperação muscular mesmo. Ele vai fazer ali até um levantamento da questão de atletas profissionais, que existe um acompanhamento maior com eles, e há um aumento muito grande no nível de lesões do atleta que acaba não dormindo bem, que não dorme aí entre 7 e 8 horas por noite. Eu vou estar trazendo essas informações mais detalhadas aqui para frente, mas então ele fala que não adianta nada a gente fazer dieta, exercícios físicos, se a gente não dorme bem, se a gente não busca dormir da melhor maneira possível, a gente acaba atrapalhando os nossos resultados de uma maneira geral, acabamos atrapalhando a nossa performance diária e atrapalhando nossa vida. A gente não consegue dar o nosso melhor no nosso trabalho, não conseguimos dar o nosso melhor no nosso esporte, no nosso exercício físico, e muitas vezes também dentro da nossa família a gente não consegue ser o nosso melhor. Somos aquela pessoa que está sempre cansada, que não consegue, vamos dizer, dar o seu melhor, fazer o seu melhor, atingir suas metas, muitas vezes por esse cansaço, por essa falta de energia, falta de disposição ocasionada pelo sono ruim, pela noite mal dormida. Outras coisas que a gente vai destacar aqui é a questão do sistema imunológico e o desenvolvimento do câncer, que ele fala ali na introdução do livro. Então ele faz um levantamento aqui mais específico, ele fala que apenas uma noite dormindo apenas 4 horas causou uma redução de 70% na atividade das células natural killer, que são as células de elite do sistema imune responsável por atacar células cancerígenas. Então imagina, galera, apenas uma noite mal dormida de 4 horas causou uma redução de 70% na ativação dessas células que matam as células cancerígenas. Então, imagina isso no curto, no médio e no longo prazo, o quão mal vai te fazer, o quão mal vai aumentar as tuas probabilidades de ter um câncer no futuro. É 70%, galera. Não é um número, não é 2%, não é 3%, é 70% de redução da atividade dessas células que matam as células cancerígenas. A Organização Mundial da Saúde já destacou que trabalhos noturnos, ela classificou o trabalho noturno como um trabalho cancerígeno, porque quando a pessoa bagunça todo esse sistema
de dormir à noite, então ela trabalha, ela troca, né, essa noite pelo dia e faz meio que uma bagunça no ciclo circadiano dela, fazendo com que ela perca totalmente a noção, principalmente esses trabalhos que às vezes a pessoa trabalha uma noite, folga duas, assim, causam uma bagunça no cérebro da pessoa, ela não vai conseguir dormir bem, e isso aumenta muito essa chance dele ter câncer. Então, a Organização Mundial da Saúde classificou esses trabalhos noturnos como prováveis cancerígenos. Olha a gravidade disso e que a gente muitas vezes não tem nem noção, né? Não temos nem noção disso. É, outro experimento que eles fizeram no livro e também me deixou muito chocado com o resultado. Eles pegaram dois grupos de estudantes, um grupo dormiu uma noite inteira, dormiu bem, mais de 8 horas de sono, e o outro grupo teve uma privação total do sono, não dormiu nada durante essa noite, né? Não dormiu nadinha. E no outro dia eles apresentaram ali um estudo para eles iam ter que dar uma estudadinha nesse artigo e fazer um testezinho, vamos dizer, seria um testezinho de memória, de retenção de conteúdo para ver. E aí eles fizeram uma comparação, né, desses alunos que dormiram a noite toda e dos alunos que não dormiram. E aí, o grupo que teve esse déficit de sono, o grupo que não dormiu, ele teve 40% menos capacidade de memorização em comparação ao grupo que dormiu. 40%. Então, imagina, galera, se o teu filho dorme mal, ou se você dorme mal e você precisa estudar no outro dia, ou fazer coisas importantes no seu trabalho em que você necessita, né, da memória, e você acaba dormindo mal, então você reduz aí em 40% a sua capacidade de memorização, galera. Não é 4%, é 40%. Por isso que eu falo, às vezes a gente não tem noção do quão a gente está afetando a nossa vida com um pouquinho que a gente fala, é uma noite que eu vou dormir mal, isso aí não vai fazer diferença. Faz e faz muita, e aí atrapalha toda a sua vida, e no outro dia, muitas vezes, você se enche de cafeína para passar aquele dia e acaba atrapalhando a tua próxima noite de sono, e isso acaba virando um ciclo. Outra explicação ali que ele traz para nós, que o hipocampo é como se ele fosse o pendrive do cérebro. Então, quando ele fica muito cheio, ele precisa da noite para esvaziar, para classificar os dados ali e ver o que, que ele pode jogar na lixeira e o que ele precisa guardar. Quando a gente não dorme, simplesmente ele fica cheio e ele vai ter muita dificuldade de fazer essa retenção de novas memórias e novos aprendizados. Então, olha o quanto uma noite mal dormida pode causar na nossa vida. Um experimento esse me deixou bastante impressionado e bastante chocado, foi o experimento do horário de verão, né? Aqui no Brasil, nos últimos anos, a gente não está tendo mais o horário de verão, mas a gente teve por muito tempo e ainda existem países que usam esses horários de verão para tentar economizar energia elétrica. E aí, olha que dado aterrorizante, se a gente for falar, né? Eu ia falar impressionante, mas é aterrorizante. Quando a gente perde uma hora de sono, que há essa mudança aí, e que a gente meio que perde uma hora de sono, na noite seguinte, a mudança do horário de verão, onde se dorme uma hora a menos, há um aumento de 24% dos ataques cardíacos em hospitais ao redor do mundo. Então, mexer apenas em uma hora, vamos dizer, de maneira geral, na população, numa grande população aí do país, há um aumento aí de entrada nos hospitais de 24% em ataques cardíacos. É muito, galera, 24% é muita coisa. E você fala, não, mas esse dado às vezes não é correto, pode ser. Aí tem o outro lado da coisa, né? Quando a gente ganha uma hora, quando acaba o horário de verão e a gente ganha uma hora de sono. O que acontece? Quando a gente ganha uma hora extra de sono, nessa transição oposta do horário de verão, observa-se uma redução de 21% nos ataques cardíacos. Então você vê como é um dado muito interessante. Quando você perde uma hora de sono e você dorme menos, aumentam 24% os ataques cardíacos. Quando você ganha uma hora de sono, diminuem 21% nos ataques cardíacos. E óbvio que depois que entra o horário de verão e as pessoas começam a dormir todo dia uma hora menos ou todo dia uma hora a mais quando ele acaba, o corpo demora alguns dias para se acostumar. Então, esses dados, essas pesquisas, é realmente nesses primeiros dias que o corpo está totalmente desacostumado com esse horário. Então, quando você tira essa uma hora, há uma piora muito, muito grande na saúde das pessoas. E é impressionante esses dados, deixa qualquer um pensativo, pelo menos eu fiquei. Eu achei um dado muito, muito forte, muito agressivo, né, de ser, você dizer que aumenta 24%, né, dos ataques cardíacos, uma hora de sono, né, então o quanto é impactante, aí às vezes a gente dormir uma horinha a menos de sono, um dia se já pode causar grandes coisas, imagina uma vida assim, né, ou anos assim dormindo mal, o que pode fazer no nosso corpo. E aí vamos falar aí agora acho que foi uma das coisas que mais me impressionou nesse livro, foi a questão do sono e a bebida alcoólica, né, por que que eles fazem essa comparação?
principalmente para quem vai dirigir, né? O que é pior? Dirigir com sono ou dirigir alcoolizado? E aí, eles fazem toda uma análise e um estudo, né? Um estudo com estudantes ali, e aí eles fizeram ali alguns testes. Após 19 horas acordado, o seu comprometimento cognitivo e motor é o equivalente a uma pessoa já com 0,1 de teor alcoólico no sangue, o que já é acima do limite legal em muitos países. Agora, olha o perigo, né? Quando a gente está dirigindo bêbado, a gente fica meio que lento quando a gente bebeu muita bebida alcoólica, a gente fica meio lento, com um tempo de reação lerdo. Já quando a pessoa está com muito sono, ela tem o famoso microsono, ou então seria a famosa pescada. Aquele momento que a pessoa fecha os olhos e fica ali 2, 3 segundos e acorda assustada. E acontece muitas vezes isso com a pessoa que está com muito sono. Esses microsonos, eles costumam durar de 2 a 3 segundos. Só que imagina o cara lá, pilotando a 110, 120 por hora. E aí ele tem um microsoninho desse numa curva e ele perde 3 segundos. E aí ele, numa curva, ele sai da pista, bate, capota ou bate num outro carro. Então, ele faz esse levantamento que dormir pouco e dirigir é muito mais perigoso do que a pessoa que está embriagada. E isso é uma coisa, para mim, foi algo muito novo, né? A gente sempre coloca, né, não, que o motorista alcoolizado, ele é um irresponsável, né? Ele é tudo de mal. Mas a gente não considera o quão importante é dirigir descansado, dirigir sem sono. Quanta gente a gente vê falando, não, eu vou viajar, mas eu vou viajar de madrugada porque tem menos movimento, menos trânsito. Então aí o cara pega, ele vai trabalhar normalmente, vamos dizer, ele acorda às 6 horas da manhã, vai trabalhar na sexta-feira, trabalha o dia todo, faz tudo o que ele tem que fazer, os corre dele, academia, chega em casa, arruma as malas, ele fala, não, eu vou pegar a madrugada porque tem menos movimento na rodovia. E aí ele vai, obviamente, para tentar ir mais rápido e chegar mais rápido na sua viagem, né, no seu ponto final. Mas ele está já com um sono bem acumulado, com um sono já bem passado. E aí esse cara está colocando muito mais em risco a vida das pessoas do que muitas vezes alguém que bebeu um pouco, ou que bebeu irrazoavelmente, e a gente sempre achou que o motorista bêbado era o mais irresponsável, mas então aquele motorista que dirige com muito sono, ele também tem uma grande irresponsabilidade, às vezes até maior do que o motorista que bebeu. E isso é um dado bem relevante do livro. A questão do metabolismo e controle de peso. Às vezes você tá com aquela barriguinha, não tá conseguindo emagrecer, com aquela dificuldade de perder a pochete, e você não sabe exatamente por quê. Você não tá se alimentando mal, você está fazendo os seus exercícios, mas mesmo assim o teu corpo não responde, você não consegue emagrecer. Então olha esse estudo aqui. Eles falam que você dormir menos das 7 horas recomendadas pelos estudos ali, faz com que os principais hormônios que regulam a nossa fome e a nossa saciedade fiquem meio que bagunçados. Eles começam a trabalhar de forma errada. E isso faz com que esses participantes que participaram desse estudo e que eles foram privados de sono, eles consumiam em média todos os dias de 300 a 600 calorias a mais do que uma pessoa que dormiu bem. Então, vamos destacar de novo, dormir pouco reduz os níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade, e aumenta os níveis de grelina, que é o hormônio da fome. Então, esses dois hormônios que são responsáveis por controlar a nossa saciedade e a nossa fome, ficam desregulados quando a gente dorme mal, e isso faz com que a gente coma muito no outro dia, de 300 a 600 calorias a mais todos os dias, e aí no longo prazo você já sabe, né? Vai te levar aí à obesidade. Então, o quanto é importante aí a gente estar tentando se esforçando para conseguir dormir entre 7 e 8 horas todas as noites. Vai melhorar o teu shape, vai melhorar para você gastar aquela barriguinha se você conseguir dormir melhor. Vai te ajudar, né, na questão do emagrecimento. Eu moro numa cidade pequena em que a gente observa muito acontecer essa mistura mortal aí, o combo mortal álcool versus privação de sono, e você principalmente que mora em alguma cidade pequena, já deve ter ouvido falar disso. A galera quer ir para uma cidade maior, festar, ir para um restaurante melhor, e vai e acaba saindo sexta-feira, sábado à noite, e acaba indo para essas cidades maiores, que às vezes é perto, 30, 40, 50, 60 quilômetros da sua cidade, e acabam bebendo muitas vezes, e o pior, eles trabalharam muitas vezes a sexta-feira inteira, já estão cansados pela sua rotina do dia a dia, e aí eles vão e passam a madrugada inteira festando, a madrugada inteira na balada, tomando ali bebidas alcoólicas,
e aí depois o que que acontece? Fala, não, vamos voltar embora, porque agora de madrugada a BR está mais vazia, a rodovia está mais tranquila e a gente vai conseguir chegar mais rápido em casa. E aí o que acontece? Esse combo mortal, álcool versus privação de sono, faz com que ocorra muitos e muitos e muitos acidentes. E isso já a gente tem observado, principalmente eu que moro aqui, passa a BR-277 aqui pertinho da minha cidade, e, meu Deus, já aconteceu muitas e muitas vezes acidentes durante a madrugada com jovens que estavam aí voltando de alguma cidade maior ali, que tinham ido se divertir à noite, a diversão acaba virando tragédia. Já perdi muitos amigos dessa maneira, então não façam isso, galera. Tenta lá arranjar um amigo para dormir na casa, pega um hotel, dá um jeito de dormir lá. Eu, quando era mais moleque, muitas vezes eu pegava, saía da balada, comia um lanche, achava uma árvore lá, uma sombra, deitava lá, dormia um tanto, para você poder voltar em condição de dirigir, porque os acidentes acontecem e o pior, é muito triste, né, você ver um jovem, né, a família perder aí um jovem por uma bobeira. Todo mundo quer curtir, todo mundo quer se divertir e todo mundo tem o direito, mas faça isso com responsabilidade, principalmente hoje nas cidades maiores tem até os Uber, né, o Uber, você te leva em qualquer lugar, te traz, então você não precisa nem pegar o seu carro, e aí você combina lá com seu amigo de posar na casa dele, você fica tranquilinho lá, e você volta no outro dia aí, bem já, né? Depois de se alimentar, tomar água, tomar uma ducha, tá zero bala para poder dirigir. Outra coisa que ele destaca nesse livro, ele fala que tantos os remédios para dormir, e tem muita gente que gosta de tomar ali uma taça de vinho para dormir melhor, ele fala que esse sono é meio que um sono mentiroso, é um sono que meio que te apaga. Ele não, a gente não consegue fazer o processamento ali do sono REM e do sono NREM da forma correta, quando a gente está se utilizando aí de medicações ou então do álcool. Então parece que você apaga, que você dorme muito, mas é meio um sono sedativo. Não faz com que o nosso cérebro consiga fazer toda aquela limpeza, os processos metabólicos que ele faz durante a noite. Essas drogas atrapalham o nosso corpo. Então, parece que você está dormindo bem, muitas vezes ali quando você toma um remédio ou quando você toma álcool, mas isso aí não é verdade, porque o cérebro não consegue aí fazer os processamentos que ele precisa quando ele está com o uso de algum tipo de droga. É, outro destaque que eu achei bem interessante desse livro, ele fala da questão de performance física, questão de atletismo, né? Questão de você ser um atleta, a performance que você vai conseguir apresentar. Se você gosta de academia, gosta de correr, gosta de jogar uma bola, isso vai fazer com que você aumente muito a sua correlação de risco de lesão. Ele até apresenta um dado aqui, ó, feito uma pesquisa com atletas profissionais, aqueles que dormiam até 9 horas de sono, eles têm 15% de chance de ter lesões. Já o cara que dorme mal, que dorme 6 horas por dia, ele aumenta em 75% as chances de ele ter uma lesão. 75%, galera. Então, conhece o jogador baladeiro, aquele cara que começa a ganhar muita grana jogando futebol e acha que dá para ir pra balada todo dia, e aí ele se perde, né? Ele consegue não ter aquele rendimento, aquela performance que ele tinha quando ele se cuidava. Então a gente vê que muitos jogadores, muitos atletas profissionais acabam se perdendo, por quê? Porque não dormem direito, não se alimentam direito, não se cuidam, né? Não cuidam do corpo e acabam se perdendo no caminho, não tendo o destaque que teriam quando eles se cuidavam, né? Outra coisa que ele fala da questão de performance física, fizeram testes ali com pessoas que dormiam, com atletas que dormiam 8 horas por noite e os que dormiam apenas 6 horas por noite. E esses que dormiam menos, eles tinham uma redução de capacidade de produzir força de 10 a 30%. Então diminuía os níveis de força desses atletas de 10 a 30%. É muita coisa. Então o cara que dorme mal, ele não consegue ter a mesma força que tem um cara que está dormindo super bem. E isso para um atleta, para um jogador, para o cara que vai na academia, faz toda a diferença, né? E a questão de recuperação metabólica, ele destaca que o sono é o momento em que o corpo libera o hormônio do crescimento, o GH. Então, ajuda aí a fazer toda essa recuperação muscular e também é o tempo que o nosso corpo reabastece os nossos estoques de glicogênio, que é aquela energia intramuscular que a gente usa no nosso dia a dia. Então, sem o sono, a gente não consegue reparar esses microtraumas musculares que acontecem durante o treino, principalmente na musculação, né? Quando você faz a extensão e as células têm micro lesões, a gente à noite precisa recuperar para o músculo crescer, para o músculo tonificar e ficar mais forte. Então, quando você não dorme bem, esse processo é prejudicado.
Então, esse foi o resumo que eu fiz desse livro maravilhoso, Por que Dormimos. É um livro muito, muito top. Talvez tenha um certo nível de dificuldade de ler por causa de ter algumas palavras mais técnicas, mas nada assim muito, muito difícil. Vale muito a pena você ler esse livro. Você vai aprender muito, realmente vai ajudar na sua vida. E se você não tiver tempo de ler o livro, assiste mais uma vez aí meu vídeo. Tenta encaixar melhor, pensar o que você está fazendo, quantas horas você está dormindo, se você não está usando muita cafeína ou muito álcool, coisas que podem estar atrapalhando o seu sono. E aí busque colocar todas essas dicas, todos esses aprendizados na sua vida para você conseguir evoluir, para você conseguir dar o seu melhor no seu dia a dia, ser o seu melhor para a sua família, no seu trabalho e no esporte, em tudo que você vai fazer, você conseguir performar, você conseguir dar o seu melhor. O meu canal é sobre isso, sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento físico. A gente, pessoas que estão buscando ser o seu melhor, buscando alcançar grandes resultados. E o sono é de extrema importância. Então comece aí a dormir todo dia, de 7 a 8 horas, todos os dias, para você conseguir dar o seu melhor e ser o seu melhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.